uma grande alavanca de crescimento, sabe qual que é? Produtividade. Hoje a gente recebe um cara sensacional, um currículo do Gabriel é imenso. O cara muitas vezes ele vende bem, ele entrega bem, só que como ele não costuma ter tecnologia dentro do processo dele, às vezes ele faz coisas onde ele precisa gastar uma quantidade de recurso muito maior do que o necessário, mais gente do que o necessário, ou mais tempo do que o necessário. E aí aparece um concorrente dele, que se consegue gastar 40% do que ele gasta, ele consegue ser mais competitivo em preço, ou ele entrega mais rápido, na mesma qualidade, só que mais rápido. À frente da Growth Leaders Academy e da Merlin, Mineiro acelera carreiras e estratégias de líderes de marketing em growth e produtos no Brasil. Seu método já impactou empresas como Conta Simples, Vindi, Ambev e Serasa via mentorias e cursos estruturados. Eu já vi time de vendas que atendiam antes 10, 20 oportunidades por mês, cara, com correção de processo, correção de tecnologia correta, essa mesma pessoa, ao invés de atender 10, 20, tá atendendo 40, 50, 60. Saiba que tem muita oportunidade de colocar tecnologia, muitas vezes dobrar de tamanho com o mesmo time. Não precisa mandar ninguém embora, não é essa a premissa, né? A premissa é como que eu aproveito melhor os recursos que eu tenho. E como que isso não é crescimento? Essa é a definição de crescimento. Gabriel Mineiro, que prazer tê-lo conosco aqui, cara. Obrigado por aceitar esse convite. Prazer é todo meu. Obrigado vocês. Pô, a gente fica super feliz em ter você bater um papo com a gente para falar sobre growth. Bora. Cara, a gente fala pra gente que é desse mercado de sopa de letrinhas de inglês de tecnologia, conta pra gente, pra quem tá nos ouvindo aí, pô, growth com vendas, que relação tem isso? O que é growth no final das contas? Boa. Bom, assim, quando a gente vai olhar para esse nome, que é um nome super bonito e tal, a gente volta lá no Vale do Silício em 2010, 2011, e o cara que cria esse termo, o que ele estava defendendo cara, era uma forma, né? Ele analisou as empresas que estavam de hipercrescimento lá do Vale do Silício, e ele viu que essas empresas elas tinham algumas coisas em comum. E uma dessas coisas é que elas cresciam através das alavancas. Ou então, ao invés de simplesmente fazer aquele trabalhinho de sempre, ela falou assim, cara, onde que é o ponto aqui que se eu botar energia, eu colho um resultado desproporcional, né? E aí, nessa discussão, se viu que você tem vários desses lugares. Você pode ter vários lugares. O marketing é um deles, né? Você pode ter um canal de aquisição. Vendas é um deles. Às vezes tem uma demanda boa e se você não explora, não sabe vender e tal, você tem uma oportunidade gigante. Preço é outra delas. Às vezes você gera bons leads, vende bem, mas está muito aquém do preço que deveria ser e você tem uma oportunidade gigante. Ou retenção. Às vezes você gera lead, vende bem, num preço legal, mas dá 2 meses o seu cliente está insatisfeito e tal. Então, na prática, quando a gente fala dessa dinâmica de growth, né, de crescimento, a gente vai olhar onde que é o lugar que, se eu mexer, eu colho um resultado desproporcional. Onde que está na sua empresa? Não sei. Aí parte da história vem da gente olhar um dos grandes fundamentos, que é a análise. A gente gasta bastante tempo olhando os números, olhando os dados, vendo o que a gente tem de potencial oportunidade. E aí, quando eu analiso esses dados, eu vou ver assim, olha, aqui pode ter uma alavanca, aqui pode ter uma alavanca, aqui pode ter uma outra alavanca. Como que eu sei que aquilo ali é uma alavanca mesmo? Porque com as análises eu tive um bom cheiro. Eu vou lá e faço um experimento. Então, cara, será que minha alavanca está aqui mesmo? Se eu não tenho certeza, eu invisto um pouquinho de energia. Eu faço um experimento. Pô, deu boa? Boto mais um pouquinho de energia. Cara, tá dando boa? Aí eu vou lá e aí sim eu invisto mais energia mesmo. Então, se a gente for resumir, tirando os nomes em inglês chique aí, cara, eu buscar um crescimento desproporcional ao investimento que eu estou fazendo através dessas alavancas. Para isso, eu vou fazer análise para buscar esse negócio. E uma vez que eu tenho os palpites, eu vou fazer experimento para ver se aquilo ali é o que eu tô achando que é mesmo. Se sim, aí eu coloco mais energia e aí sim eu colho fruto desproporcionalmente. Então, de uma forma bem resumida, é isso aí. Animal. E tu acredita, cara, que o growth, essa parte de fazer análise, experimentação, você comentou de marketing, vendas, preço, retenção, é para todas as empresas? Por que eu pergunto isso? Quem está nos assistindo, muitas vezes, é o empresário, tem 2, 3 pessoas no time ainda de vendas, ou às vezes não tem nenhuma. É para todas as empresas, cara, na sua visão, o growth, desde a que está começando até empresas grandes? Sim.
Geralmente essa pergunta ela vem porque, como eu falei, como o negócio nasce com esse viés de tecnologia, quando você vai estudar os casos de crescimento, de hipercrescimento e tal, inevitavelmente são empresas de tecnologia, porque você consegue dar muita escala nesse processo. Mas quando a gente volta na essência do problema, qual que é a essência do problema? Cara, eu preciso achar uma forma eficiente de crescer. Então, eu acho que essa disciplina, essa filosofia, ela é mais ainda pro cara que é pequeno, pro cara que não tem recurso. E um exemplo muito simples, né? Você já deve ter ouvido a frase ou algo parecido de, cara, a escassez é a mãe da criatividade, né? Total. Brasileiro, Isso. O que isso quer dizer? Se você não tem recurso, você tem que achar o ponto onde você, com menor esforço, com menor investimento, colhe algum bom resultado. Então, essa filosofia, ela é, para mim, essencialmente de quem está mais escasso. Quem tem mais recurso pode se beneficiar muito disso também. Mas você também pode se dar o luxo de ser ineficiente. Sim. Então, quando você pega qualquer empresa muito grande, cara, é assustador o tanto que é ineficiente. Só que comporta aquela ineficiência toda. Quando o cara tem meia dúzia de funcionário, ele tem que se desdobrar em 3, ele não pode se dar esse luxo. E aí que eu acho que essa essência de eu vou gastar um tempo e eu vou gastar um esforço para que eu, cara, não tem muito tiro para dar, não. Sim. Então, os que eu der, eu preciso tentar acertar ao máximo. E aí tem um ponto pertinente aqui, que a gente falou de várias coisas, né? Preço, não sei o que e tal, aquisição, canal, venda. Mas geralmente negócios mais, não sei se antigos é a palavra, mas mais tradicionais, vamos chamar assim. Mais tradicionais, uma grande alavanca de crescimento, sabe qual que é? Produtividade. O cara, muitas vezes, ele vende bem, ele entrega bem. Só que, como ele não costuma ter tecnologia dentro do processo dele, às vezes ele faz coisas onde ele precisa gastar uma quantidade de recurso muito maior do que o necessário, mais gente do que o necessário, ou mais tempo do que o necessário. E aí aparece um concorrente dele, que se consegue gastar, cara, 40% do que ele gasta, ele consegue ser mais competitivo em preço. Ou ele entrega mais rápido, na mesma qualidade, só que mais rápido. Então, se você que está ouvindo a gente aqui tem olha e fala assim, cara, eu não sou tão do mundo de tech, minha empresa às vezes tende a ser mais tradicional, mais analógica e tal, saiba que tem muita oportunidade de colocar tecnologia e muitas vezes dobrar de tamanho com o mesmo time. Não precisa mandar ninguém embora, não é essa a premissa, né? A premissa é como que eu aproveito melhor os recursos que eu tenho. E como que isso não é crescimento? Essa é a definição de crescimento. Total, e já trazendo para vendas esse ponto de produtividade, já vi times de vendas que atendiam antes 10, 20 oportunidades por mês, cara, com correção de processo, correção de tecnologia correta, essa mesma pessoa, ao invés de atender 10, 20, está atendendo 40, 50, 60. Com a mesma pessoa, a gente aumenta a receita por cabeça, que é por headcount, que a gente fala, né? E ganha diminui produtividade. o CAC, porque o mesmo custo, né? Vendendo mais, né? Dentro da Academia de Metas, Mineiro, a gente desenvolveu uma metodologia que a gente aplica em 100% dos nossos clientes para a gente poder ajudar a estruturar uma operação comercial com previsibilidade. A gente olha para cultura, organização, estratégia e resultado. E eu vejo que isso se aplica muito dentro do que você está falando na operação de growth. Por onde que você me sugere para o empresário que está nos ouvindo, para ele começar a construir essa cultura de growth, se a empresa dele ainda não tem, eu estou lá na empresa analógica ainda, por onde que você me sugere começar a olhar para... Porque isso é cultura, né, cara? Então, eu ao longo dos anos, eu tive uma... Bom, não só eu passei pela RD Station, depois fui CMO da Singu, depois eu criei a minha própria escola e eu também criei um dos programas lá do G4. Então, eu acabei vendo muitos negócios, operações e tal. E depois de olhar para uma porrada de empresa, eu percebi que, assim, existe um padrão de problema, oportunidade e tamanho da alavanca. E eu chamei isso de mapa das alavancas. Inclusive, se vocês dois me lembrarem, se você que está ouvindo aqui me lembrar, cobra os meninos, eu tenho um material gratuito que eu mando para vocês mostram pro pessoal, tem uma aulinha, tem um framework, tá? É bem legal. Mas essencialmente é o seguinte,
Existem 4... Eu falo que... Eu penso numa pirâmidezinha, né? E aí tem 4 níveis. O primeiro nível, eu falo que é o modelo de negócios e os unit economics, são os números ali do negócio. Detalhe, antes disso. Quanto mais para baixo, mais transformador é aquele negócio. Quanto mais para cima, mais otimização e tal. Então, quando eu olho qualquer empresa, é o exercício que eu recomendo as pessoas fazerem para começar essa cultura, que é o quê? Uma cultura de análise para busca de alavanca, né? A gente tem 4 níveis aqui. Então, eu começo no que eu chamo de modelo de negócios e os unit economics, os dados, os números do negócio. Medir, né? Começar, eu tenho que ter Isso, indicador. e o indicador do negócio. Então, assim, cara, quanto dinheiro tá entrando, quanto dinheiro tá saindo, quanto custa um cliente, qual que é a minha margem, tá. Por quê? Vamos lá, que vocês que trabalham com vendas. Se eu tenho um modelo de negócio que consiste em eu vender uma capinha de celular de R$15 com 50% de margem, né? Eu vou conseguir, se eu botar um time de vendas robusto, caro, tal, essa conta fecha? Fecha. Então você concorda que independente do canal, cara, né? Não vai ser... Então, quais são os níveis? Eu até vou explicar. O primeiro nível é o modelo de negócio, como eu falei. O segundo é posicionamento. O terceiro é canal. E depois são otimizações. Então, a gente tende a ser viciado em caçar canal. Ah, eu preciso de um canal novo. Preciso ou otimizar uma página e tal. E é óbvio que é bem-vindo. Só que pensa, se você vende capinha de celular a R$15, com um time de vendas robusto, fazendo follow-up, Sim, não fecha a conta. É contra a matemática, né? Tá bom. Aí, como que eu conserto esse problema? Então, minha maior alavanca de crescimento está aqui embaixo. Como que eu conserto esse problema? Aí sim eu vou mexer. Ou eu preciso de um ticket maior, ou eu preciso de um custo de venda bem menor. Aí a gente pode escolher. Aí vamos supor, não, eu quero vender uma capinha de celular premium de R$200. Pô, R$200 eu posso ter um vendedor ali, eu preciso ainda de uma certa eficiência, mas uma capinha de celular que eu tenho uma margem de 90%, 80%, aí já é legal. Beleza. Só que a gente vai pro segundo nível. Então imagina que você consegue vender essa capinha, show de bola, essa conta fechou. Só que onde que você vai vender essa capinha? É no camelô ou você vai precisar ir num shopping melhorzinho? Cara, eu vou precisar ir num shopping melhorzinho. Porque o seu posicionamento precisa acompanhar o ticket, né? Então, beleza. Então, repara que o meu posicionamento precisa ser mais premium e aí eu vou pro canal, que aí vai ser exatamente essa lógica. Então, posicionamento e canal, eles sempre andam muito juntos, né? Dependendo de para quem você quer vender, o posicionamento que você tem que ter, você vai no lugar que aquele seu público tá. E aí sim, a última etapa vai ser, eu vou otimizar. Cara, talvez eu vou otimizar a minha landing page, o meu anúncio, algum detalhe do meu processo de venda, algum detalhe do meu pitch de venda. Você concorda que não tem pitch de venda que sustente um modelo de negócio ruim? Verdade. Né? Então, a minha recomendação para as pessoas, que eu chamo de mapas das alavancas, é óbvio que aí tem uma aula de 50 minutos que eu explico direito, com detalhe e tal. Não precisa nem virar meu lead, pode botar o link direto. Tem problema. Mas a minha mensagem aqui é, quando a gente entende para onde olhar primeiro, porque eu sei que se eu olhar primeiro e tiver uma fragilidade aqui, o meu potencial de transformação é muito maior. Então, é aqui que eu tenho que me preocupar. Para mim, essa cultura é a cultura de menos tiro para tudo que é lado, mais análise. Ah, mas eu não tenho muitos dados. Tudo bem, então a gente vai ter que começar com o que dá. E assim, e se eu não tenho dado, então eu preciso de uma cultura de dados. Eu preciso começar a medir alguma coisa para eu conseguir tomar essa decisão, né? Então, no fim das contas, eu sou um grande defensor de uma extrema simplicidade, mas tem uma diferença, né? Entre ser fácil, entre ser simples e ser fácil. Eu não acho que é fácil, mas é simples. Primeiro a gente olha o nosso modelo de negócio, a essência dele. Depois eu vejo o nosso posicionamento, para quem que eu vendo, como que eu me posiciono, onde que eu vou buscar essa pessoa, e aí sim eu otimizo tudo que eu preciso no meio desse processo. Cara, eu diria que 95% das empresas que eu entrei até hoje não estavam em otimização. Sempre eram dos três. E eu diria que uns 50%, 60% estava entre ali o modelo de negócio e o posicionamento. Porque se você não acerta isso aqui, seu preço, o jeito que você... É isso, você vai botar um time de vendas.
Cara, se essas coisas não estão claras, para quem que você vende, qual que é o real benefício, como que você transforma, qual que é a dor, não tem milagre que resolva, né? Total. Então, para mim, essa é a essência desse trabalho de cultura. E aí, quando você começa a dar menos tiro para tudo que é lado e botar energia em poucas coisas, você vê uma grande transformação. E a cultura, eu acho que ela vem de repetição e de reforço positivo, né? Se você faz essas coisas funcionam, você quer fazer de novo. Então, para mim, a essência desse negócio é essa. Legal. E assim, quando a gente olha sobre essa base, por onde que eu, dentro desses, do modelo de negócio e posicionamento, o que são indicadores, cara, para, como você disse, né, o simples, o que são os simples dessa base que uma empresa que está querendo começar a estruturar essa cultura começaria por eles, assim? Do modelo de negócio, é meio que, e dos economics, né, assim, cara, essa conta fecha. Pode parecer bobeira, mas não é bobeira. É isso, assim, eu tô falando porque custo de aquisição de cliente. Isso, então, por exemplo, eu preciso saber o preço do meu produto. Eu preciso saber se esse meu cliente compra várias vezes comigo ou uma vez só, que é o tal do LTV, né? Um nome bonito. Eu preciso saber minha margem, cara. Quanto que sobra no meu bolso, né? Depois de entregar aquele meu produto e serviço. Beleza, aqui eu tenho uma dimensão de custo, de receita e de custo, né? Eu vou ter das duas. E aí, com isso, eu vou ver se... Aí sim, essa conta para de pé, cara, sim, esse meu jeito de vender esse tipo de produto, essa matemática que ela para de pé. Tá bom. Isso aqui já é super difícil das empresas ter direito, tá? Sim, sim. Porque você não tem exatamente uma dimensão do custo, do cliente, dos investimentos, dos canais. Então, cara, se você cuida disso, de ter esses dados, arrumar esse negócio, a chance de você acertar já aumenta muito. Aí depois você vê assim, cara, beleza, eu vendo um produto, um serviço mais caro, mais barato, cara, para eu sustentar, por exemplo, essa margem que eu tô aqui, às vezes meu ticket é bom, às vezes meu produto é bom, o cara gosta, tal, só que sobra pouco dinheiro. Então, aí eu vou trabalhar no quê? Muitas vezes na produtividade, na eficiência, ou às vezes meu CAC tá alto. Cara, mas meu time é bom, meu time de vendas é bom, meu produto é bom. Pô, se eu melhorar aqui em 30%, o que parece que é muita coisa, mas geralmente não é, porque geralmente tá tudo cagado, né? Quando as pessoas... Se eu melhorar 30% isso aqui, esse business fica saudável. Total. Pô, então ficou saudável, agora eu vou pro próximo passo. Aí sim, esse meu posicionamento. Cara, eu vendo o que, pra quem, eu consigo passar essa mensagem. E como que isso desdobra no meu site, no meu Instagram, no meu atendimento, no meu processo mesmo de geração de demanda e tal. E vem o canal junto, né? Então, vou dar um exemplo bem prático aqui para as pessoas que estão ouvindo. Eu até falei disso com vocês naquele nosso papo. Eu vendo... Eu tenho produtos baratinho B2C, eu tenho produtos um pouco mais caros pro B2B. E esse produto, quem compra, ou é o dono da empresa ou uma alta liderança. Então eu preciso ser percebido, meu posicionamento precisa ser, cara, de sofisticação, desse cara confiar no meu trabalho. E eu quero que ele prefira pagar mais caro por mim do que mais barato no caro. Não, eu prefiro pagar o dobro pro mineiro porque eu acredito que ele, o GLA, vão entregar muito mais. Tá bom, é muito bonito essa história. O que precisa acontecer para que as pessoas vejam isso, para que as pessoas confiem nesse negócio? Aí tem um monte de coisa de posicionamento, desde conteúdo, e aí conteúdo, vai ser que esse conteúdo aguinha de salsicha ruim do LinkedIn ou conteúdo bom? Não, tem esse conteúdo bom. Total. O fundador da empresa tem que bater o olho e falar assim, esse moleque aqui é bom, Entendi. sabe o que tá falando? Daí uma das coisas que eu contei para vocês que a gente fez foi... A gente começou a cobrir eventos fora do Brasil. Porque eu quero ser vanguarda de growth no Brasil. Então, eu tenho que trazer o que tem de melhor no mundo pro Brasil. Só que é caro essa brincadeira, né? Total. É caro. Beleza, é caro mesmo. Só que sustenta, o meu ticket sustenta esse negócio. Então, como eu tenho um produto caro para vender, eu preciso investir também. Se eu quero ser percebido como premium, eu tenho que fazer coisas que me deixam como premium. Eu vejo. E aí, desculpa, mas esse balanço que as pessoas às vezes não entendem, né? Então, se eu quero ser visto assim e cobrar o dobro, eu preciso ter coisa que o resto não tem. Exatamente. Né?
E eu vejo que a resposta, cara, a gente conversa com muito empresário que não sabe me dizer uma resposta simples. Cara, se eu te disser que eu vou te indicar um cliente, se você me pagar R$1.000, você topa ou não topa? Então, O cara sabe nem responder. Não sabe responder. Pô, se faz sentido o custo de aquisição do cliente. Então, acho que assim, para mim... hoje, se você me indicar isso, eu pago feliz. Pô, feliz, né? Eu também, na hora. O Pix. Mas é uma resposta simples, né, cara? É um indicador básico de, pô, qual que é o meu custo de aquisição de cliente? Isso, muitas das vezes, a empresa deixa de investir por achar que tá gastando dinheiro e não tá tendo resultado, num lugar onde ela tem uma margem absurda de custo de aquisição de cliente. E tem para mim o ponto de ouro nisso que você falou, que é... Quando o cara tem uma venda simples, transacional, ele consegue fazer essa conta. Porque, peraí, eu tô te vendendo um negócio de 20 mil, você é 1.000, beleza. Só que tem negócios que eles são recorrentes por natureza. Então, por exemplo, cara, não recorrentes por natureza, mas eles têm uma possibilidade de uma recompra, ou até recorrentes mesmo. Então, cara, eu vendo um software que é R$600 por mês. É uma margem boa de software e tal, 80%, sei lá. Tá, sobra, que seja 500, só pra a conta ficar mais fácil. 2.000. Cara, barato. É o cara... Não, pô, mensalidade aqui garantida sobra 500 no meu bolso. Pois é, mas em média, os seus clientes ficam quanto tempo? Não, fica um ano. Então, meu filho, pô, se ele fica um ano, demora 4 meses pra se pagar? Demora, cara, demora. Mas essa conta fecha. Total. Aí tem uma outra discussão, que é o fluxo de caixa pra isso acontecer, que é eu colocar uma quantidade de dinheiro e demora alguns meses pra voltar. Mas assim... paciência também, né? Então a gente precisa ser capaz de fazer essa conta, igual você falou. Aí eu posso falar assim, cara, pra mim hoje não faz sentido porque eu não tenho caixa, eu tô priorizando outras coisas. Tudo bem, é outro problema. Sim. Mas eu concordo, assim, as pessoas têm dificuldade de responder a pergunta. Cara, eu não consegui, vou te dar um exemplo simples, eu não consegui negociar um mês de mensalidade que eu ia ficar fora com a minha academia de jiu-jitsu. Falei com os caras, cara, eu paguei o mês de novembro, treinei 10 dias. Eu avisei, vou ficar o mês de dezembro inteiro fora. A gente pode negociar, vocês congelarem a minha matrícula? Não dá. Cara, eu sou faixa branca, então eu vou ficar pelo menos 10 anos até eu virar faixa preta. Eu e a Marília, minha esposa, a gente estava treinando. Então, cara, eu não sou um cliente de R$430 para academia, eu sou um cliente de R$800, a mensalidade minha e dela. Por muitos anos. Por 10 anos. Então, assim, cara, a inflexibilidade por não olhar essa conta pelo lado de... Cara, não é um cliente de R$400, é um cliente de 100 mil. Ele vai ficar 10 anos comigo pagando ali 10 mil por ano os dois. Então, é conta simples, mas que o empresário precisa aprender a fazer. Tenho N exemplos aqui, se eu fosse dar de empresas que sabem que não sabem, né? Depois a gente fala de jiu-jitsu, porque eu gosto muito também, e aí vai ser louco. Vai ser outro papo. Mas até para quem tá escutando, assim, se essa parte de entender números e unit economics é importante para o empresário, qual skill ele precisa desenvolver para que ele consiga? Ou ele terceiriza isso com uma empresa, alguém que entenda. Na tua visão, né? Para quem tá escutando a gente, como que sai daqui na prática entendendo esses números? Qual que seria a sua dica? Vai estudar um financeiro? Cara, é que assim, eu acho que o difícil... O financeiro da coisa, o cálculo matemático, não é o mais difícil. O mais difícil primeiro é o conceito. O que é o custo de aquisição de cliente? Cara, na prática quanto eu invisto para que eu tenha uma contribuição direta para trazer um cliente para mim. Mas o que eu considero? Não, beleza, eu posso te passar uma listinha, mas talvez o seu negócio, como é um negócio específico, você vai ter que fazer um ajustezinho, não tem problema. Se você entende o conceito, tá? Show de bola. E a mesma coisa. Cara, quanto de dinheiro esse cara deixa comigo ao longo da vida dele? Não é um conceito difícil de entender. O que é difícil de você entender? Cara, o que eu considero? Como que eu vou calcular isso aqui ao longo do tempo e tal, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é, de fato, entender esses conceitos básicos. Sim. E aí, até nessa própria aula que eu falei do mapa das alavancas, eu explico um pouquinho do que o cara tem que saber, porque baseado nisso ele consegue entendendo o quão bem ou quão mal ele faz. O que provavelmente vai acontecer se a pessoa não tem essa cultura? Ela vai trombar em vários problemas de cálculo. Por exemplo, às vezes ele não tem um dado, ou o dado está sujo, o dado não está legal.
Puta, quer ver um negócio que acontece muito? Eu mudei meu meio de pagamento e aí eu perdi a informação. Então tem um monte de pepino aqui. Aí isso é difícil, isso é chato mesmo. Só que ao mesmo tempo, enquanto a primeira parte é um trabalho intelectual, o segundo é um trabalho chato, trabalhoso, mas ele é mais mecânico. Então muitas vezes vai ter que arrumar o dado, corrigir o dado, às vezes vai ter que tirar algum dado. Cara, esse aqui eu não confio nesse dado, tirei ele daqui. E assim, eu botaria uma pessoa dentro da empresa com essa missão. Boas pessoas do financeiro, seja um diretor financeiro, CFO. um CFO, um controller, ou o que seja uma boa pessoa do financeiro, ou até um contábil mais... a contabilidade menos mecânica e mais inteligente, cara, ela te ajuda nisso tudo. Te ajuda nisso tudo. Porque você não precisa, tipo, saber fazer a conta. Você precisa ter o conceito claro. E aí, quando você tem o conceito claro e fala assim, olha, então, em média, eu preciso investir R$800 para trazer um cliente e ao longo da vida dele, ele me traz 10 mil. Pô, incrível. Eu posso investir até mais, na real. Né? Ou, quando ele entende esse conceito, ele fala assim, se eu trabalhar um plano anual antecipado, cara, eu posso até dar um desconto pro cara. Só que quando eu dou esse desconto e ele me paga antes, eu boto esse dinheiro para trabalhar para mim. Eu não preciso... Porque tem a diferença, né, do fluxo de caixa pro que tá acontecendo. Total. Quando você fala assim, não tá bom, talvez eu ganhe um pouquinho menos. Só que esse dinheiro que o cara me antecipa, eu trago 3 clientes. E no que eu trago 3 clientes, essa maquininha vai girar. E se eu vendo pros 3 antecipados, dos 3 eu vendo 2 antecipados, eu trago 6 novos clientes. E aí, olha como o crescimento, ele tá simplesmente em você entender a dinâmica dos números. Muitas vezes o planos e preços que a gente falou que a gente ajusta para caber, né? Cara, nós não falamos hora nenhuma de mais cliente. Pois é. A gente falou muito de como que eu organizo a casa para isso acontecer. A gente nem entrou aqui no âmbito funil de vendas, canal de aquisição e já encontrou, por exemplo, uma alavanca aqui que é se eu vender antecipado, eu consigo trazer mais clientes pro meu modelo de negócio nesse exemplo que você trouxe. Isso, exato. Muitas vezes não é um novo canal, muitas vezes não é, cara, uma estratégia de vendas. Às vezes é esse ponto que você trouxe super válido, sabe? Posso dar um exemplo Sim. muito, muito bom? Da minha mãe. Que minha mãe é psicóloga. A minha também. Eu falei assim, ó... Você entende de resolver o problema dos outros. Eu entendo de vender, os outros têm problema. Vamos juntar as forças aí. Cara, e eu fiz exatamente isso que eu falei. Primeiro eu conversei com ela, eu falei, mãe, e aí, qual que é seu... Tipo, o que funciona pra você? Ela falou, quando eu converso, ela fala assim, eu faço um papo inicial com a pessoa... cara, eu falei, a cada 5 que você conversa, quanto você fecha? 4. Então, ótima taxa. Quanto você cobra? X? Eu falei, tá pouco. Como que você cobra? Ele vai pagando, quando chega na 4ª sessão, ele me paga as 4. Tá ruim. E aí eu falei assim, você vende... Tipo, o que você fala? Trato ansiedade. Como? Com TCC, terapia cognitivo-comportamental. Tá bom. O que é? Que tipo de problema você trata de ansiedade? A ansiedade se manifesta nas pessoas de várias formas. Tem gente que tem uma desordem alimentar, tem gente que tem estresse, insônia, tem homem que tem disfunção erétil, tem N consequências. Eu falei, tá, e você vende igual para todo mundo? Ela, porque é o mesmo problema, tratado da mesma forma. Eu falei, mas não para quem tá comprando. Eu falei, eu acho que a gente pode... Primeiro, a gente precisa mexer em preço. Só que para eu mexer no preço... Ela, mas como que eu vou mexer no preço, Gabriel? Não, nós vamos resolver. Vamos trabalhar com posicionamento. A gente escolheu trabalhar com tratamento de ansiedade para quem tem um viés profissional. Ou seja, inclusive se você entrar no site, a headline hoje é: não deixe a ansiedade limitar seu desenvolvimento profissional. Legal. Então, eu não estou Direcionou, né? nem o X, nem o Y, não. Beleza. Escolhi o nicho. Eu preciso posicionar ela bem. Aí eu contratei fotógrafo profissional, consultor de imagem, designer. Fiz um bom site, porque eu queria um negócio assim. E aí que eu fiz? É uma coisa que eu gosto, uma vantagem justa minha, nossa, no caso, era filho marqueteiro e bem relacionado nesse mundinho de tech. Eu peguei e mandei mensagem para uns amigos. E aí eu cheguei pro Max, fundador da Max Media, e falei, Max, dá uma entrevista pra minha mãe.
Aí cheguei pro Israel, fundador do Melios, que abriu o capital. Falei, Israel, dá uma entrevista pra minha mãe. Pro Vitor, fundador do Contabilizei. Vitor, dá uma entrevista pra minha mãe. Pro Thales, na época lá da Singu, dá uma entrevista pra minha mãe. Pro Alfredo, tá no G4, dá uma entrevista pra minha mãe. Meu WhatsApp. Eles não iam negar, né, cara? Não ia negar. Total. E era uma entrevista. Não tô falando que eles são pacientes da minha mãe, até porque um ou outro até virou, mas nem é esse o ponto. Tá bom. Quando você tá no site dela, a gente criou alguns conteúdos. O primeiro chama O Lado Obscuro do Empreendedorismo. Ansiedade, exaustão e depressão. Alguma coisa assim. Talvez eu tenha errado alguma ordem. Sim. Então, quando você entra no site dela, você vê Posicionamento. posicionamento claro, com um público claro, com referências desse público claros. E quando você entra no texto, você vê que foi escrito para aquela pessoa. A gente passou meses ela entrevistando gente, tal. E aí a gente triplicou o valor de hora. Porque eu já fui para um público que inclusive valoriza a especialização. Todo mundo valoriza a especialização. Né? Claro. Beleza. Só que tinha um último ponto. Falei, olha, mãe, o problema desse seu método de cobrar é que você espera chegar na quarta sessão. Então, se o cara tava ruim de grana, ele cancelava ou postergava 2, não chegava na quarta sessão nunca. E aí vacalhava completamente a previsibilidade financeira dela. Falei, nós vamos inverter, é só antecipado agora. Ela, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não. Só antecipado. 4 ou 8 sessões. 8 sessões seria um pouquinho mais barato. Aí o que aconteceu? Por causa dessa construção toda, ou seja, se ela só tivesse mudado o preço, a forma de pagar, talvez não colasse. A gente arrumou tudo. Quando a gente fez isso, as pessoas começaram a pagar antes. Só que aí a magia aconteceu. Porque o fato de você pagar antes Gera compromisso. gera compromisso. E ter compromisso em terapia gera Resultado. resultado. Então a retenção aumentou, o LTV aumentou porque a pessoa ficou mais, pagando mais, e o fluxo de caixa melhorou. Animal. Então, se você acha que não dá pra fazer growth para negócios tradicionais, eu acabei de fazer com uma psicóloga. Total. Inclusive, tá aí, mariangelaguerra.com.br, faça Boa. É muito bom, cara. Mas, cara, não, agora assim, sacanagem, eu recomendo muito entrar no site mesmo pra ver tudo isso que eu falei. Nós vamos colocar o site aqui no... Isso, eu boto lá. Eu te passo, vocês colocam aí. Mas o que é a parte principal? Eu falei assim, pô, mas aí eu vou deixar de vender pro cara da desordem alimentar. É Eu o que a gente mais escuta, né? Vai. Mas aí tem um ponto que é legal. Vai e não vai. Por quê? Ela virou a psicóloga de um CEO de uma empresa. E daí esse cara entendeu que tava funcionando para ele e botou para todos os diretores da empresa bancando. E depois o cara passou pro pai dele, que não tinha nada a ver com a empresa. Porque no fim das contas, de fato, o problema, a ansiedade, o tratamento não tem nada a ver com a empresa. Tem a ver com a empresa porque tem problema de empresa, mas no fim do dia, a essência é a mesma. Então, as indicações são de tudo, mas o canal de aquisição principal é exatamente nichado. Então, repara que a gente primeiro foi corrigir o preço e o método de pagamento, mas para corrigir o preço, eu tinha que mudar o posicionamento. E aí, por causa desse posicionamento, a gente mudou o canal. A primeira coisa que fez no LinkedIn, fez um conteúdo. Daí eu fui lá e pedi aos meus amigos para compartilhar. Chegou em bastante gente. Legal. Aí a roda começou a Girar. Cara, animal. Deixa eu aproveitar esse gancho aqui, cara. Você trouxe sobre vender para todo mundo. Então, as empresas que estão escutando a gente, muitos clientes, mentorados, alunos, eles sempre falam isso. Não, mas eu vou deixar de vender para tal cohort ali, qual o segmento, precisa atender todo mundo. Minha empresa atende todo mundo, com maior orgulho, assim. A gente sempre fala, cara, quem vende para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Tu tava na RD quando teve a questão do perfil D? Lógico. Você participou disso, né? Eu participei e eu criei o produto pro perfil dele, né? Que foi o Light, tá? Porque qual que foi, até pra quem tá nos escutando, assim, o perfil D na RD foi um perfil de cliente que a RD identificou, que quanto mais a gente vendesse, mais esse cliente dava churn, não dava resultado e logo dava prejuízo depois de 4, 5 meses. Então não fazia sentido a gente colocar esse cliente para dentro, porque o custo de aquisição desse cliente era caro e ele não pagava os 12, 14 meses de LTV que você comentou. Então era um problema que existia, a gente parou de vender. Mas quem tá desse lado? Acho que para você, depois você conta como foi a experiência de decidir isso, porque a gente ficou puto. Na época, a gente era vendedor, trabalhava no time de vendas lá. Falou, pô, vocês vão cortar o perfil D? Como
como assim? A gente vai parar de vender? Mas, cara, foi uma das melhores decisões que a gente viu, acompanhou, que no momento que cortou o perfil D, o time de vendas bizarramente começou a acelerar e crescer de uma forma bizarra, assim. Obviamente, teve outros fatores que não foi só isso, mas a lógica foi parar com o perfil D, que era o volume que a gente mais vendia, 60% das contas. Quando cortou, a gente passou a vender melhor e mais saudável. Mas acho que legal você trazer esse case também para quem tá assistindo. Eu peguei um monte de etapa nessa história toda aí. A primeira delas foi a escalada da geração de demanda, desde lá 2013 e tal. E no 2013 tinha 2 vendedores na RD, né? Então a gente escalou isso muito. Provavelmente um era o Broilho. Não, 2. ele entrou muito depois. Ah, é? Era o Gabriel Lopes e o Gabri, o Thiago Gabri. Sim. Aí, o que aconteceu? Quando a gente escala essa geração de demanda, aconteceu esse efeito mesmo, né? Eu falei que o problema da RD é que ela vendia bem demais, porque vendia até para quem não devia comprar, né? Mas tudo bem, a função de vendas é vender e tal. E aí, quando a gente corta o perfil D, não foi só um impacto em vendas, né? Na verdade, foi um impacto em vendas muito grande, mas a RD gerava, na época, 80, 90 mil leads por mês. Desses, 50% a 60% também era o perfil D. Mineiro, faz um cortezinho, só um parênteses, explica o que era o perfil D, assim. Na prática, assim, até para não... são características do cliente. O que a RD fez? Ela olhou todos os clientes e separou em 4 grupos. Perfil A, B, C e D. E esses grupos eram separados por uma taxa de churn, uma taxa de cancelamento. Então, o perfil A era uma taxa muito baixa, tipo, maravilhoso. Melhor cliente. Perfil B, muito baixo, ainda bom. Perfil C, daquele jeito, mas ainda a conta fecha. O perfil D era uma bosta, resumindo é isso. Mas não a pessoa, a empresa, e sim o comportamento dentro do produto era muito ruim. Essa conta não fechava, né? Só que o marketing gastava a grana para trazer esse lead. E a gente jogava fora. E jogava fora. E jogava fora. E aí, de fato, vendas fica puto. Mas por quê? Lá, os economics não param de pé para esse público. Não tem que fazer. Pode ficar puto, não tem problema. Porque você tá puto por quê? Porque na prática, cara, não tava funcionando, né? A empresa não ia crescer desse jeito. Era uma falsa sensação de crescimento, porque você olhava só um pedaço da história, uma foto muito curta, Faturamento, né? Provavelmente. E naquele mesmo e tal, né? Aí, beleza. E aí, do nosso lado também, como... Aí, essa época, eu fui pro time de produto. E uma das grandes teses é, cara, eu jogo muito lead fora. Porque agora eu não posso vender mais para ele. Quando eu jogo lead fora, acontece 2 problemas. Tem um problema que eu já paguei por esse lead, o que deixa tudo mais caro, porque antes eu vendia, agora meu CAC aumenta muito, porque eu tô fazendo menos vendas no curto prazo, né? Mas o meu custo continua altíssimo, tanto de vendedor quanto de lead. Tá, isso por si só é ruim. Mas é o seguinte, esse cara... Ele podia ir pro concorrente também, né? Esse era o ponto. Esse cara não tá pronto hoje para comprar. Mas assim, para deixar bem claro. Hoje eu acho que depois de muitos anos posso falar, não tem problema. A tese principal era aproveitar o cara. E aí a tese era, será que se eu botar esse cara num produto baratinho, ele entra... E aí ele é educado com o produto ao longo da vida dele. E quando ele tiver educado o suficiente, a gente manda pro time de vendas pro produto principal, né? Essa sempre foi a tese, e é verdade. Só que eu comecei a estudar os concorrentes. E aí o que eu vi? Agora a minha memória vai falhar um pouco aqui, mas a lógica é perfeitamente essa que eu vou falar. Quando eu comecei a olhar outros concorrentes diretos, ou até alguns indiretos, seja MailChimp, Zendesk, Active Campaign, HubSpot. Eu olhei também outros, Zapier, não é um concorrente, mas está no mundo, né, ali e tal. O Brasil era o 2º ou o 3º país que mais gerava tráfego para essas ferramentas. Então, quando você vai olhar um Active Campaign, na época, era Estados Unidos, depois Brasil. Se olhar MailChimp, o Brasil era o 3º. Se olhar Zendesk, 2º ou 3º. Então, quando eu vi esses números e eu mostrei pro Eric, para as outras pessoas, eu falei, olha, é o seguinte,
E todas essas ferramentas já estavam com soluções de entrada baratinha. MailChimp, HubSpot já estava, Active, não lembro. Eu falei, olha, se esses caras ainda não estão no Brasil, é só uma questão de tempo, cara, porque a gente já tem relevância em audiência para os caras. Então, se a nossa proteção máxima é língua e suporte, é muito fácil de resolver. E 100% dessas empresas que eu falei eram muito mais capitalizadas que a RD. Então, se esses caras, de fato, decidissem entrar com vontade ali no Brasil, ia ser ruim pra gente. E aí a gente cria o produtinho de entrada, o RD Station Marketing Lite, que é uma forma de eu pegar esse cara que não tá maduro, eu dou uma solução simples para ele, porque se com essa solução simples ele começa a prosperar, eu falo, agora eu tenho uma conversa para ter com você. Então eu não deixo esse cara ir pro concorrente e eu ofereço um produto ali para ele. E aí eu fiquei super feliz porque eu acabei saindo antes de lançar publicamente o produto, mas é um grande sucesso. Deu super certo, deu super certo. E isso é o tal do PLG, né? E só uma dúvida. O PLG ele só serve para software, SaaS, ou ele serve para outros mercados, serviço, educação, etc? Que é PLG? E o que é PLG? O PLG, o nome bonito é Product Led Growth. Né? Então, você tem no mercado antes uma dinâmica de Sales Led Growth, ou seja, vendas, vou botar assim, ele encabeça o crescimento, né? Que é aquela dinâmica de vendas ultra clássica, tradicional, cara, é o outbound, é o vendedor correndo atrás da sua própria demanda e mandando bala. Aí depois de um tempo você tem o Marketing Led Growth. Então você tem o marketing puxando esse crescimento, como o marketing educa o mercado, gera uma demanda, e aí pode ter o vendedor, não tem problema, mas marketing é quem puxa esse negócio. A essência da RD sempre foi essa, né? O vendedor, beleza, depois de um tempo sim, mas durante muitos e muitos anos ele não tinha que correr atrás do lead. Ele reclamava do lead. Mas ele não tinha que correr até hoje. Até hoje deve estar assim, isso. no percentual, né? E aí você tem o PLG, que é o produto fazendo esse trabalho. Então, eu vou lá e eu falo assim, olha, faz o seguinte, ao invés de você consumir esse conteúdo meu, usa meu produto, experimenta Sente o cheiro ele aqui. do bife aqui. Usa aqui. Porque quando você usar um pouquinho, e aí você tinha do mesmo jeito que você tem o lead qualificado, né, o MQL, lá era o PQL, era o qualificado pelo produto. O que isso quer dizer? Se o cara começou a usar meu produto, e ele gerou resultado com o meu produto, mesmo que seja um resultado pequeno, cara, esse cara tem a chance de comprar meu produto. Então ele foi um lead qualificado pelo produto. Então, o que a gente fez foi esse movimento de ter uma versão do produto que fazia esse processo educacional e self-service, porque se eu vou cobrar baratinho, volta nos Unit Economics, eu consigo ter vendedor e CS para um produto de R$29 por mês, que seja R$79, não fecha essa conta, entendeu? Pelo menos não na estrutura que era da RD. Talvez alguém consiga repetir, mas a nossa não fechava. Sim. Então, como que eu preciso fazer isso? Ganhar produtividade com tecnologia. Aí a gente criou esse produto e aí foi isso que aconteceu. Aí você me pergunta se a filosofia, se isso é só para software e tal. Assim, na essência da parada é pela natureza de você ter, de fato, um produto, um produto mesmo tecnológico ali, fazendo esse papel, entregando valor e tudo mais. Mas o princípio dele, não, acho que o princípio cabe para muita gente. O que é o princípio? Cara, ao invés de eu te educar nessa jornada ali, será que se eu educar com o meu produto, você já não... Então, sei lá, eu vendo educação, né? Qual que é a essência da educação? Pô, se esse cara fizer um pequeno curso, uma pequena amostra, será que isso não é suficiente para ele? Bota alguma coisa em prática, colhe um resultadinho e com isso motiva ele a dar um próximo passo, né? Mas essa filosofia de você conseguir educar através do seu produto, e inclusive qualificar o lead nesse processo, tudo isso acaba sendo muito, filosoficamente, cabe para todo mundo. Sim, total. Mas a essência mesmo acaba tendo mesmo, produto, software e tal. E nasce nesse contexto, esse nome nasce nesse contexto. Muitos dos nossos clientes mineiros são empresas, dos nossos clientes e das pessoas que nos ouvem, são empresas B2B, e quando olha na visão de marketing, que growth nasce dentro do marketing, não é do que a gente está falando,
essa virada de chave de deixar de olhar para o marketing como aquela área que faz os posts, cuida das minhas redes sociais, faz Brinde de endomarketing, brinde de evento, Camiseta. exato. E é uma área que olha para dados, né? Marketing na visão de dados. O que você daria como sugestão, pensando numa empresa B2B, que tem ali desafio de geração de demanda? O que seriam pontos fundamentais de análise para eu poder começar a destravar e achar essas alavancas? Tá. Assim, inclusive o PLG, vou voltar aqui para conectar as duas coisas. O PLG, ele ganha essa notoriedade, especialmente no B2B, porque o B2C, ele é essencialmente isso. Quando você usa o Spotify, você conversa com um vendedor do Spotify na hora de comprar. Você tem 7 dias gratuitos? Você vai lá, você usa o produto é bom, funciona, aí aparece um pop-up, você paga. Não sei o quê. Qual que é o mecanismo que o Spotify usa? Ele enfia 200 propagandas no meio da música. Aí você fica puto. E na hora que aparece propaganda, aparece um pop-up. Vamos parar com essa palhaçada aí. Pronto, todo esse mecanismo é produto, em escala, pegando o cara, educando, convertendo, tudo isso. É o PLG, mas no B2B isso era pouco comum, né? Mas aí, voltando para a sua pergunta, né? Como o marketing deixa de ser o fazedor de camiseta e cartão de visita e fazer alguma coisa que presta? Cara, a essência desse trabalho do marketing, no fim das contas, aí eu gosto muito dessa filosofia do inbound, assim, porque eu acho que acho que ela é fácil das pessoas entenderem. O modelo tradicional de venda, você faz o quê? Você mapeia as empresas que têm um perfil que você quer atacar, né? A empresa dessa indústria, desse segmento, desse tamanho, dessa região, esse cara, desse cargo e tal. Aí você bate na porta delas e vê qual tem a dor que você resolve. E aí se o cara tem a dor, aí você tenta avançar na jornada comercial. Beleza? Tô falando uma besteira? Não, beleza. Perfeito. O inbound, ele inverte o jogo. Ao invés de eu começar pelo perfil, eu começo pela dor. Então, eu não quero vender para todo mundo, eu quero vender para todo mundo que tem a dor tal. Aí vamos supor, eu nesse exato momento aqui, a gente está evoluindo o Merlin, né? Minha ferramenta, a gente tem 2 empresas, uma de educação e uma de software. O Merlin, ele está com a missão agora de aumentar a eficiência do funil de aquisição. Ou seja, eu quero pegar gente que já tem algo rodando e que sabe que aquele negócio está meio furado, ou que dá para melhorar bastante. Seja porque o CRM está bagunçado, seja porque o processo está mal feito. Então eu não treino ninguém em vendas, mas eu venho com essa camada de dados e falo assim, tem problema aqui, tem problema aqui, tem problema aqui. Tá? O problema que eu resolvo é ineficiência no funil de aquisição. E nesse primeiro momento a gente começou só com o HubSpot. Então olha como eu sou específico. Eu resolvo o problema de eficiência no funil de aquisição, B2B, né, geralmente, venda complexa, de quem usa HubSpot. Tá bom. Então, o que eu vou fazer nessa filosofia do inbound? Eu preciso entender onde que esse meu público está. Aí eu vou escolher alguns canais, né? O LinkedIn é um bom deles, né? É um bom lugar. Evento é um outro lugar. E aí vamos supor no LinkedIn, para ficar bem didático assim. Eu vou lá e começo a falar sobre a dor da ineficiência no funil. Então eu posso falar sobre problemas que eu encontrei, eu posso falar sobre dados de ineficiência, eu posso falar sobre pontos, a gente escreveu um conteúdo recentemente, a gente analisa 21 pontos de ineficiência no CRM. Então, quando eu vou fazendo isso, todo mundo que tem essa dor fala assim, eita, peraí, interessante. Opa, interessante. Só que aí se chega um cara que tem essa dor, aí eu vou ver, ele atende o meu perfil, ele é do perfil que eu quero? Aí, nesse caso que eu expliquei, cara, ele tem a dor, mas ele é do Active Campaign. Eu não vou vender para ele. Eu posso, inclusive, continuar entregando conteúdo, posso ajudar, porque esse conteúdo vai ajudar ele mesmo, mas hoje eu não vendo para ele. Pode ser que daqui a 1 ano, quando eu for para Active, seja a hora dele. Pode ser que daqui a 3 meses, se ele mudar de Active para HubSpot, ele vire meu perfil. Mas hoje não é. Então, a essência dos caras aqui, do inbound, é atrair pela dor. E aí, dentre os 100 que vieram pela dor, eu vejo os 20 que eu... Né? Inclusive, a gente fez uma ferramentinha esses dias que é exatamente esse, tipo um diagnóstico simples, onde eu faço um monte de pergunta e ele vai respondendo. Isso eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço. Eu dou um diagnóstico para ele, ó.
Tá uma merda, que tá muito bom, essa nota tá aqui, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Faço um relatóriozinho. A gente teve, sei lá, umas 100 pessoas que responderam e 1/3 era da HubSpot. Ou seja, dos 100, eu gerei valor por 100. Porque quando eu fiz a minha questão, ela era de eficiência no funil. Isso aí não importa se é HubSpot, isso é... Tudo faz. Sim. Mas quem que eu vou trabalhar? Aquele perfil que me interessa. Então, respondendo dessa volta inteira para responder o seguinte. O que o trabalho desse cara? O trabalho dele, assim como eu falei da história da minha mãe, é qual dor que ele resolve. Ele escolhe um canal que a persona dele tá e ele começa a falar dessa dor. Aí, lógico, um tanto de técnicas e mecanismos, você gerar o lead, não sei o que, mas começa a falar dessa dor. As pessoas vão te perceber como autoridade nessa dor e, se for o caso dela, ela tende a engajar com o seu conteúdo. Nessa que ela engajou, você filtra. Cara, desses 10 aqui, 3 cumprem os pré-requisitos que eu tenho para eu vender, para eu entregar o meu produto e serviço. Se não, os outros eu, cara, entrego conteúdo, gero valor. O que acontece? Vamos supor que a pessoa, ela viu que você é uma referência, gosta do seu conteúdo já ajudou ela. Mas naquele momento ela está numa empresa que usa, por algum motivo, tem uma condição, vamos botar de perfil que você não atende. Mas, daqui a 3 meses ela mudou de empresa. E quando ela mudou de empresa, ela foi exatamente para uma que tem HubSpot. Cara, quem que agora tá na cabeça dela? Para mim, velho, a essência do B2B... E o B2B, ele compra com medo de dar errado. Então, ele compra pela segurança. Ele não quer ser demitido... Menos risco. Então, ele prefere pagar mais caro por alguém que ele confia do que ele economizar, porque se der ruim é o emprego dele que tá na reta. Total. Então, essa construção de autoridade, de ajuda, é muito determinante nesse processo. Então, o B2B, aí não importa se é produto ou se é serviço, o B2B toma decisão com medo de dar errado. Tipo, para evitar o erro. Né? Mais do que a vontade de acertar. Só essa dica, que para quem pegou, de fato, a chave da... Cara, e não é, de novo, não é fácil, mas é muito simples. Sim. Então, essencialmente, ficar batendo nas dores ali. E talvez até trazer para essa conversa o risco que ele tem. Mostrar que, cara, eu sou o menor risco do que você está analisando, eu sou o menor risco versus o potencial de resultado que tem, né? Então, exatamente. E no nosso caso, por exemplo, o que a gente fez? A gente entendeu que a melhor coisa que eu posso fazer é uma amostra grátis. Então, eu faço uma auditoria. Se eu vejo que ele cumpre meus pré-requisitos, eu faço uma auditoria para ele. Eu conecto lá no HubSpot dele, extraio os dados, tem todo um tratamento lá, e aí eu faço. E aí eu escancaro, ó. Ô, Lucas, tá aqui, ó. Sua situação é essa, cara. Não tá boa. Eu posso te ajudar com isso. E aí você pode confiar, não confiar, gostar, não gostar, comprar, não comprar. Mas o processo, ele atrai quem tem a dor, filtra quem tem o perfil e cria um relacionamento. Esse relacionamento pode ser mais individualizado, pode ser em grupo, pode ser automático, pode ser no WhatsApp. O que vai determinar? O modelo de negócios e o unit econômicos. Se essa conta... Pô, eu posso me dar o luxo de convidar o cara a fazer um evento presencial. Sim. Porque esse produto é um ticket alto. Sim. Então eu posso, inclusive, pagar uma passagem pro cara ir para São Paulo e ir pro meu escritório lá, passar a tarde com a gente e tal. Sim. Eu vou pagar passagem para todo mundo? Não. Para aqueles que eu entendo que, cara, tem tudo aqui, porque vale a pena investir mais nesse cara. Total. É tudo uma matemática, simples aqui, né? Sim. Mas a gente tem que parar para fazer. Senão... E você tá trazendo de uma forma realmente simples, cara. Minha cabeça tá fritando aqui, né? Quem tá escutando também, eu acredito que sim. Agora uma pergunta que veio, sim, cara, em relação a perfil de time. Você comentando sobre isso, até o nosso modelo de negócio também precisaria de ter growth. Ter alguém olhando com esse cuidado, com esse olhar dessa filosofia de crescimento, encontrar alavancas, etc. Beleza, eu sendo empresário, qual a sua sugestão em relação à contratação de pessoas? Então, é melhor eu contratar alguém que tem esse perfil para fazer dentro de casa?
Ou o caminho que seria contratar uma consultoria, uma mentoria para executar isso para mim. Então, mais uma vez, quem não tem growth não pensa nessa mentalidade. Qual que seria o caminho? Contratar, e se sim, qual o perfil? Ou terceirizar isso? Cara, a minha opinião tem grande chance dela causar incômodo nos meus colegas aí. Mas eu não gosto muito do conceito de terceirizar coisas que são muito fundamentais para você. Igual vendas. Tem muita gente que quer terceirizar as vendas. O que não significa que você não pode pedir ajuda externa. São coisas diferentes. Afinal, inclusive, eu vendo educação, vendo isso, vendo consultoria, vendo tudo isso. Então, eu não sou um grande hipócrita. Eu só acho que os problemas eles são resolvidos de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala da cultura de growth, é uma coisa que eu acho que os próprios fundadores têm que ter essa noção como cultura, como uma noção do método. Mas ele não precisa operar. Mas ele precisa entender que eu preciso do quê? De dados, cara. Eu preciso de dados para poder tomar uma decisão. Então, eu acho que a primeira contratação que eu acho que as pessoas vão ter é algum apoio de dados. Esse apoio pode ser um terceiro, não tem problema. Como pode ser o que eu falo que é a entidade do estagiário planilheiro. Cara, é a função do papel do cara é coletar dados pela empresa, juntar para você. Esse cara não tem a capacidade de fazer uma análise da sua empresa, porque ele nem sabe fazer isso. Sim. Não hoje, né? Mas você sabe, só que você não faz porque você não tem o dado. Então, se tem alguém trabalhando em trazer o dado e você olha... Esse é, vamos botar, a fase 1. Você, pelo menos enxergar o que está acontecendo e ver que o problema aqui é muito maior que aqui. Sim. Que a oportunidade aqui é maior que aqui. Pronto, isso por si só já para mim já tá bom. Muito bom. Aí depois você vem para uma posição, de fato, de uma liderança nesse processo. E aí, assim, mas growth tem que ser a cultura. Eu concordo. Mas na prática a gente precisa escolher por onde começar. Então, se você entende que a sua maior oportunidade está em vendas, você provavelmente vai precisar de uma liderança em vendas. E aí você pode, eventualmente, você ter um prodígio em casa que merece ser treinado, tal. Ou você pega alguém pronto de mercado. Aí se vai dar certo ou não é outros 500. Mas você precisa fazer esse movimento. O que a gente, como... e aí, a gente está falando em vendas, mas a gente também pode falar na geração de demanda, do marketing e tal. É a mesma filosofia. Sim. O que muitas vezes a gente acaba sendo contratado para fazer é ser esse meio do caminho. Que é assim, cara, eu não vou fazer para você, mas eu te ensino a fazer. E eu vou vendo as primeiras vezes que você faz para você não fazer muita merda. Porque eu te corto um caminho gigante. Sim. Nesse processo. E eu tenho certeza que com vendas é a mesma coisa. Com certeza. É tipo, às vezes você tem alguém com potencial muito legal. Cara, às vezes 3, 6 meses de banho de loja aqui, te corta 2 anos de bate-cabeça, né? Sim. Então, eu gosto muito dessa linha de ter alguém dentro e aí ter suporte. Aí pode ser um terceiro, pode ser um mentor, pode ser uma consultoria. Acho que cada caso é um caso, né? E aí eu acho que a gente tem que, de fato, buscar gente que sabe fazer esse negócio, né? Que tem histórico, que tem... Então... Vamos supor, cara, sei lá, eu tenho um e-commerce que tá tracionando legal. Pô, se você achar alguém que tem uma experiência em e-commerce, é obrigatório? Não é obrigatório, mas se você achar alguém, eu acho que vai te cortar alguns caminhos, né? No nosso caso, a gente é muito agnóstico, né, com os modelos de negócio. Então eu vou ver se, tipo, cara... A dor que você já tem é uma dor que eu já trabalhei, mesmo que seja numa outra indústria, outra coisa. Mas, assim, eu acho que a habilidade aqui, eu acho que é muito mais essa capacidade de fazer boas análises e ter uma capacidade de tomar risco, de experimentar coisas diferentes nesse processo. Cara, você tocou no ponto, a gente fala, growth é teste, assim como vendas, muita coisa a gente fala, tem muita coisa que se você tá com uma pessoa que tem experiência, ela já testou e ela tem condição de te dizer não vai por esse caminho, ou se você for por esse caminho tem um risco maior. E no growth é a mesma coisa, eu tenho que ter ali a minha margem para testar, a gente funciona por teste. O que já foi, conta pra gente um teste, ou o que foi o teste mais, que na sua visão você falou, cara, aqui eu tô botando um coeficiente de cagaço maior, assim, cara, aqui tô assumindo o risco... Deixa eu pensar.
Eu vou falar de um recente, eu não sei se necessariamente é o maior, mas é um recente interessante. Boa. Que foi um teste de posicionamento mesmo, que foi essa história de eu ir para o evento fora. E a gente fez esse teste no Saster do ano passado. E aí foi uma galera. Nós gastamos uma nota na empresa. Eu falei, ó, a minha tese é que, tipo, com esse posicionamento aqui, eu vou ser mais bem visto. Tipo, eu vou ser mais admirado, eu vou conseguir estar num certo lugar, cobrar mais caro, tal. A gente fez o experimento e foi todo mundo para Califórnia. Gastou uma nota. E nesse processo de ir para Califórnia e tal, eu falei, então vamos ter que criar conteúdo. Aqui eu preciso dar ROI nesse negócio. E aí foi interessante, porque o próprio Saster compartilhou nossos conteúdos. Achei legal. Aí depois vários caras super grandes lá de tech. Teve gente me adicionando, teve gente compartilhando, teve gente comentando. Achei legal. Uns cheiros, né? Que vão tendo. Aí beleza, eu voltei pro Brasil, dei um pouquinho. O pessoal da RD falou, cara, eu vi que você cobriu o Saster. Cobra a RD Summit também. Falei, ó, legal. Beleza. Aí no fim do ano... a gente tem uma empresa super parceira nossa, que é a OnFly, que é a nossa aluna também. Legal. E a gente negociando, eu falei assim, o Vini queria chegar no nosso público. Eu falei, pô, Vini, mas, cara, eu não costumo vender patrocínio, só vendo num contexto muito específico. Vamos desenhar um projeto junto que funciona bem? Vamos. Eu falei, cara, eu acabei de testar esse negócio aqui. Ele, pô, do caralho, é viagem. Tem tudo a ver com o Fly. Então, viagem corporativa, tal. E a gente fechou um mega deal. 3 viagens internacionais esse ano, cobrindo com todo o apoio do OnFly e tal. Então, beleza, essa parte não tem risco. O risco foi antes. Sim. E aí, no meio do caminho, a própria HubSpot chamou a gente para cobrir o inbound. Daí uma outra empresa, a Clay, tô acabando de negociar. Quando vai ser esse episódio? Agosto. Meio de agosto. Então tá bom. Então, já vou ter fechado com a Clay. Boa. Mas estou negociando com a Clay de cobrir o evento lá também na Califórnia. Então eu falei assim, cara, olha só. Quando a gente voltou do Saster, a gente fez uma live para contar uma porrada de CMO se inscreveu, de gente do nível que a gente queria. Pronto. Pô, quanto que isso ainda refletiu na vírgula de grana, cara? Tô colhendo. Mas só o fato de eu ter conseguido patrocínio, outros ingressos, lead, não sei o quê. Pronto, velho. E aí, de novo, eu tenho produto caro que sustenta isso aqui. Animal. Mesmo baratinho até é ok, dá pra essa conta fechar, mas na prática, cara, um produto caro, essa conta fecha. Sim. Mineiro, cara, muito obrigado pelo papo. A gente precisa encerrar ali também, a gente estourou. Mas, cara, antes da gente, de fato, encerrar aqui, a gente faz o pitch time, que é a hora de você falar um pouco das tuas empresas, a Merlin e a GLA. Então, fala pra galera o que eu já fiz, né, meu jabá no meio aqui, disfarçado, né? Mas eu faço de novo. Obrigado. Gente, antes de tudo, obrigado pelo convite. A gente acabou tendo um papo, deve ter umas 3 semanas, né? E aí, feliz de... Uma grande coincidência, na verdade, de eu estar aqui no dia que já tinha alugado o estúdio e tal, então, ótimo. Cara, a gente tem basicamente 2 empresas, né? Uma de educação e uma de software. A de educação, nosso grande objetivo, cara, é ensinar essa cultura e a prática de growth. E aí a gente tem desde um produto B2C, que é a nossa plataforma e comunidade, onde qualquer pessoa pode comprar o acesso, tem vários cursos, aulas, tudo dentro de uma assinatura só. A gente faz uma comunidade muito forte espalhada no Brasil inteiro e tal. E a gente tem outros produtos, tem produtos para empresa, para desenvolvimento da liderança, enfim. Então, o mais importante que é a pessoa entender que educação, altíssimo nível, marketing growth, vida real, de um jeito simples, descomplicado, porém sofisticado. Então, basicamente, é isso aqui, com bastante método e tal. E a gente tem o Merlin, né, nosso software que eu falei, que a gente agora está caminhando numa outra direção, uma direção onde a gente combina bastante, cara, serviço, tecnologia. Nossa grande missão é impactar radicalmente a eficiência no funil de aquisição, marketing e vendas, ainda apenas de quem usa HubSpot, como eu já fiz o pitch aqui no meio. E a ideia é que a gente tem uma estrutura de tecnologia muito legal, a gente extrai os dados, limpa os dados, a gente entende o mundo de marketing e vendas, então eu vou conversar com o cara, vou entender o pipeline dele, vou entender, cara, tudo que está acontecendo ali.
eu arrumo esses dados, porque é tudo uma loucura, né, no CRM, e aí eu plugo alguns agentes nessa nossa plataforma. Agentes que detectam desperdício, que detectam, fazem auditoria constante, que cria relatórios, né? Cara, tem relatórios por função, seja para o CEO, seja para o diretor de vendas, seja para o coordenador ou supervisor e tal. A gente tem detecção de anomalia. Tudo isso, cara, para evitar jogar dinheiro fora no meio do funil. Então, basicamente, essas são as nossas duas grandes iniciativas. E elas estão ligadas porque é basicamente o mesmo público, né? Essas lideranças de marketing, growth, vendas e produto, de um lado. E aqui são as pessoas que usam essas ferramentas e que elas vão e consomem. Então, tudo isso porque, para a gente falar de modelo de negócio, cara, eu aumento muito o LTV. O cara, ele compra o produto, ele se educa, daqui eu vendo outro produto, daqui eu vendo outro produto. Então eu posso investir nessa relação, porque no longo prazo a conta fecha. Então, e para quem tiver interesse, como que faz para entrar em contato contigo ou com as empresas? Vai no meu Instagram, Gabriel C de Costa, C Mineiro. Pronto, aí a gente conversa lá. Excelente. Baita papo, baita aula. Beleza? Animal, que aula. Muito obrigado. Cara, é isso. Maravilha. Bom, para quem tá nos acompanhando aí até agora, obrigado. Foi animal, Mineiro. Que bom. Super obrigado. Feliz também com o papo. Compartilhem esse episódio com aquele empresário, aquela pessoa que você sabe que tem oportunidade de crescimento, que tá precisando ouvir esses mega conselhos de growth que o Mineiro trouxe pra gente. Nos acompanhem, Academia Metas no Instagram, lucas.alvesbr. Caio. Vidal SO no Instagram também. Não esquece de seguir a gente no Spotify, no YouTube, comentar o que você achou desse episódio. Foi 1 horinha aqui de papo. Poderia ser 3 numa boa. Pô. Aí você tinha uma cervejinha. Vamos marcar o próximo. Fechado. Valeu. Mais uma vez, valeu, galera. Valeu, Gabriel, pelo Valeu, meu querido. aceitar o convite aí. Valeu, Tamo Mineiro. junto. Obrigado. Tamo junto.